Academia de Comunicação e Oratória. Hoje o nosso bate-papo é efeitos da primazia. Tudo bem? Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Por enquanto, conosco, Vera e Carlos. Boa noite, Vera. Boa noite, Carlos. Boa noite. Boa noite. Tá? Só lembrando, tá? Que ontem mesmo eu tive reunido em uma determinada cidade com alguns políticos. O assunto foi oratória, né? Então, a gente conversou muito sobre oratória. E eu tenho sempre que frisar, e eu friso isso em todas as minhas aulas, tá? Que oratória é a arte, é a ciência de falar em público. Comunicação é muito mais. Então, muitas pessoas estão preocupadas em fazer curso de oratória, só que oratória por si só é um item dentro, né, do grande arcabouço aí da comunicação. Não se fala em oratória, não se faz oratória, não apresenta uma palestra sem antes saber os princípios e fundamentos da oratória. Tenho tido contato com muitas pessoas que não têm se saído bem em oratória, mas o problema não é a oratória em si, a arte de falar em público, são outros assuntos. E aqui, tá? O assunto de hoje é muito importante, tá? Dentro da nossa comunicação, que é efeito primazia. Tá? É o nosso bate-papo de hoje aqui. Efeito primazia na comunicação. Vera, você já ouviu falar disso? Não, nunca ouvi falar. Carlos, já É um ouviu falar tema do novo. efeito primazia? Não, nunca ouvi falar, não. Tá, hoje nós vamos conversar sobre esse assunto aí. O que é isso? O que é o efeito primazia dentro da comunicação? E eu tenho certeza, tá, que esse sim é um assunto muito importante, tá? Dentro da comunicação. E é o nosso bate-papo de hoje muito legal aqui, tá ok? Opa, vamos lá, Calazans. Então, você lembrando que oratória por si só, é muito pouco, hein? A oratória por si só é muito pouco. Ó. Há necessidade de que nós vemos a partir para a comunicação, tá? Então, vamos lá, então. Lembrando que o nosso curso online, nós temos um curso online, na verdade não é um curso, né? É um módulo muito importante. Eu dou ali várias aulas, é gratuito de oratória e comunicação e é também para técnicas didáticas. Então, para quem quer ser professor, para quem é professor, quer se aperfeiçoar, é muito legal esse curso. Deixa o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Lembrando que eu estou dando aula aqui ao vivo, mas no máximo amanhã esse vídeo, essa aula já está no nosso canal do YouTube. E lá a gente vai disponibilizar o link para que você possa fazer, tá? Esse nosso curso. Além do mais, se você quiser conhecer outros cursos de comunicação oratória, tem aí, ó, os nossos contatos, nosso e-mail, nosso telefone, que também é Zap. E o nosso canal do YouTube, temos aí constantemente inserido vários vídeos sobre comunicação, oratória, técnicas didáticas e muito mais. E aí você pode também conhecer nossos vários outros cursos, tá ok? Efeito primazia na comunicação. Nosso amigo Gretson já está a bordo. Eu já perguntei para a Vera e para o Carlos, e eles não sabem, né, o que é o efeito primazia. Eu já falei que isso poucas pessoas sabem, mas a importância do efeito primazia dentro da comunicação é importantíssimo. Por acaso você sabe o que é efeito primazia, o nosso amigo Gredson? Com certeza eu não sei. Boa noite, aliás, boa noite a todos aí. Mas pode prosseguir aí, Calazans, pode prosseguir. Tá, eu vou. Esse assunto é bem amplo, tá? Bem amplo, profundo. Inclusive, nós trabalhamos, né, com mais profundidade nos nossos cursos de oratória e comunicação, com muitos exemplos, e também no próprio canal do YouTube. Mas vamos lá, vamos ver. Lembrando que o curso de comunicação oratória ele é amplo, tá? E de vez em quando a gente vai colocando uma pecinha. E hoje eu estou inserindo aí mais uma pecinha do quebra-cabeça, tá bom? Quebra-cabeça. Vamos quebrar a nossa cabeça aí e montar aí um grande esquema, um sistema da comunicação e da oratória, tá bom? Lembrando, né, que nós sempre vamos partir para questões bem práticas, tá? Bem práticas, né? Eu gosto de contar a história de Einstein, que Einstein foi apresentar
a lei da relatividade em um grande congresso, e na saída um ajudante-geral pediu para ele que explicasse a, a teoria da relatividade. Então, ele saiu do congresso só para doutores, cientistas, e na saída, um simples homem pedindo que ele explicasse. E aí ele explicou, né, que a lei da relatividade é que tudo é relativo, né? Uma hora com o seu grande amor passa como se fosse um segundo. E um segundo, você sentado em um maçarico de fogo, é como se fosse uma eternidade. Tudo é relativo, tá? E aqui a gente precisa entender que, seja lá qual for a tua área, não interessa qual for a tua área, se você não puder simplificar a tua comunicação para que todos possam entender, tem alguma coisa falha no comunicador. E aqui a gente vai deixar questões bem práticas. Eu falei que ontem eu passei numa determinada cidade, passei um dia lá com vários políticos na prefeitura, depois fui para a Câmara, e o assunto era esse. E nós deixamos bem claro que o nosso curso aqui ele é prático, então eu não vou, tá? Eu não vou partir para uma teoria enfadonha, complexa, não, coisa bem prática. Então vamos lá. Eu tenho aqui na sala de aula, por enquanto, os nossos três amigos aí, Gledson, Vera e o nosso amigo Carlos, tá? Então, eu tenho para mim que ninguém conhece ninguém aí pessoalmente, a não ser de vez em quando se encontrando aqui, não é isso mesmo? Eu não conheço ninguém aqui, não. Tá. Então, Exatamente. Tá, e eu conheço os três, tá? Vamos Idem. supor, o Gledson é meu amigo já há um bom tempo, o Carlos também já conheço há um bom tempo. Aí eu chego para o Gledson nunca viu o Carlos. Nunca viu o Carlos. Aí o Carlos é gente boníssima, tá? Gente boa, mas gente boa a beça. Mas o Gledson não conhece o cara. Aí eu falo assim, ô Gledson, tá vindo um cara aqui hoje para conversar com a gente, para participar da aula, tá? Ou então no encontro pessoal aí, qualquer que seja, eu falo, Gledson. Então o Gledson me conhece, ele confia em mim, tem uma certa credibilidade, mas eu falo assim, ô Gledson, é um picareta esse tal de Carlos, não vale nada. Tem que ir cuidado com ele, o cara é antipático, é um cara desonesto, tá? Uma vez que o Gledson não conhece o Carlos, uma vez que ele nunca viu, uma vez que ele confia em mim, que ele conhece, qual a tendência do Gledson acreditar em mim? 100%. 100%. Quando o Carlos chega, eu falo, ó, daqui a pouco ele está chegando aí. Quando ele chega, eu falo, Gledson, chegou o camarada, hein? Aquele ali de camisa azul. Então, a tendência é o nosso amigo Gledson não gostar, já se tornar antipático a ele, tratá-lo com desdém, ou até mesmo evitar, tá? Mas vamos supor, isso pode acontecer, que eu estivesse mentindo. Eu estou mentindo. O Carlos é gente boníssima, eu que não gosto dele porque só tenho inveja, sei lá o que for, e eu menti para o Gledson. Tá? Mas acabou. Aí o Carlos, que é gente boa, ele veio de uma forma toda simpática, cumprimenta todo mundo, é um cara amistoso, cara que fala bem. Aí chega no Gledson, cumprimenta o Gledson, dá um aperto de mão, né, amigável. Aí o Gledson, ele vai entender esse comportamento do Carlos como um comportamento fiel e real, ou ele vai desconfiar? A tendência do Gledson é desconfiar. Oh, esse cara está sendo simpático aqui, mas ele é uma pessoa, hein? Não é nada disso, não. O Crasano deixou bem claro. Isso que eu estou falando é uma verdade ou não é uma verdade? Afirma, é verdade. É uma verdade, Verdade. tá? Vou fazer agora uma outra colocação. A Vera, não é o caso, tá, Vera? Estou usando você como exemplo. A Vera é uma pessoa muito má mesmo, desonesta, intrigueira, não é o caso, estou usando como exemplo. Aí eu chego para o Gledson e falo, Gledson, tá vindo uma senhora aí, você tem que ver, que gente boníssima, tá? Aí ela aparece, ela não é gente boa, ela é má, mas ela aparece, né, e se apresenta para o Gledson, né, e para o Gledson ela é mal educada.
Ela vai cumprimentar, não cumprimenta direito. A tendência do Gladson é fazer, não, ela é gente boa. O Calazans falou que ela é muito gente boa, mas eu não sei por que ela não me cumprimentou, ela me ignorou. Ela deve estar passando por algum problema aí na casa, no serviço. Isso acontece ou não acontece? Acontece. Então, nos dois casos, eu acabei de explicar para vocês, estou deixando bem claro, tá, pessoal? Estou deixando bem claro que eu acabei de deixar para vocês aqui uma questão bem prática, uma questão bem simples, tá? Isto é o efeito primazia. O que é o efeito primazia? Efeito primazia é aquilo que vem primeiro, é aquilo que acontece primeiro. Nós temos a tendência, nós como seres humanos, como muito falhos que somos, nós temos a tendência de colocar em primeiro lugar aquilo que nós vimos primeiro, sendo verdade ou não. Sendo verdade ou não. Essa é uma tendência natural. Isso aí é coisa lá da psicanálise. Isso é até inconsciente. Tá? Então, isto é efeito primazia. E quando, repito aqui o exemplo, quando o Carlos se apresenta como gente boa ou a Vera como gente má, que não é o caso, a tendência nossa é racionalizarmos ou intelectualizar a situação para fazer valer o que nós vimos primeiro. Isto não é muito bom, isso é um problema. Tá? Então, vamos lá. Nós, da comunicação, tá? Precisamos entender isso, precisamos entender o que é efeito primazia. Efeito primazia é o que vem primeiro, é o que acontece primeiro e é aquilo que nós tendemos a guardar. Existe uma frase que eu não concordo, você só tem uma chance, uma única chance para causar uma boa primeira impressão. Eu não gosto dessa frase, tá? Porque se você for uma pessoa linda, maravilhosa, inteligente, e você naquele dia está mal com algum problema, tá? Vamos supor que o Carlos é uma pessoa linda, maravilhosa, mas perdeu um ente querido, perdeu o emprego, se machucou horrivelmente, uma coisa assim não muito agradável que aconteceu naquele dia. De repente, se ele se apresentar para a Vera pela primeira vez, se apresentar pelo Carlos pela primeira vez, de repente ele não tem um comportamento muito salutar, muito saudável. Então, o Gladson e a Vera vão, nossa, que cara esquisito, mas nós não sabemos o que está acontecendo com ele. Mas a primeira tendência é essa, ele é gente boníssima, mas a situação pela qual ele está passando não permite que ele seja, naquele momento ali, o que ele é. Então, nós, Vera, Gladson, esse, né, Carlos, que vai para o YouTube, nós precisamos entender o seguinte, isso é uma maneira de nós comunicarmos. Nós não podemos deixar isso prevalecer, em hipótese alguma. Então, quando eu sou comunicador, eu não posso me deixar, né, me levar pela primeira impressão, em hipótese alguma. Eu, como comunicador, eu vou deixar sempre uma boa impressão. Mas quando eu interpretar uma pessoa ou decifrar pessoas, eu tenho que ter muito cuidado. O mais leviano, o mais afoito, tá? Ele deixa acontecer isso. Eu estava vendo hoje, na verdade, eu sempre vejo na mídia, Instagram, YouTube, eu fico assim, indignado. Às vezes a pessoa posta um vídeo de uma pessoa falando, uma palestra de 1 hora, por exemplo, a pessoa posta lá 30 segundos do que a pessoa falou. E fora do contexto, dá essa impressão que a pessoa cometeu ali uma falha grave, fora do contexto. Às vezes a pessoa conta até uma piada fora do contexto. E aí o que me impressiona são os comentários, infinitos de comentários degradando a pessoa. Isso é um efeito primazia. Aí eu faço a pergunta, como é que você pode, no intervalo de 30 segundos, fazer um juízo de valor de uma palestra que levou 1 hora, 2 horas, ou então fazer juízo de valor da vida da pessoa? Então, nós não podemos nos deixar levar por isso, tá? O efeito primazia. Então, vamos lá. Como não se deixar levar pelo efeito primazia? Carlos, teria condição de responder essa pergunta? É questão de tempo, né? Tem que analisar a pessoa, não é só um dia, né? Não é num primeiro contato ou no único contato que você vai fazer isso. É verdade. Não é num contato, tá? Então, isso a gente tem que deixar bem claro. Não é um contato.
Mas aí, tá, mas vamos lá. Aí a pergunta é, vamos supor, Carlos, que você foi vítima de um efeito primazia, tá? Você foi vítima. Então, você sabe que eu falei muito mal de você para a Vera, falei muito mal de você para o Gladson. Eles não conhecem você. Como é que você se desfaz? Eu vou ser eu mesmo, né? É. Eu conheci Tem um que me caso, analisar mais. É eu conhe- todo, tipo assim, né? é Não é complicado, só né? um dia, né? Mas isso é comunicação, tá? Você tem que se comunicar de tal maneira. Eu acompanhei um caso agora de uma determinada pessoa que trabalha numa grande rede de lojas e trabalha em uma das filiais. E ela teve ali um problema sério e ela, pelo que eu pude perceber, ela era vítima, tá? Mas então, para amenizar lá a situação, ela foi transferida para uma outra filial. E essa pessoa que brigou com ela indignamente, né, de uma forma até desonesta, ligou para outra loja e detonou. E detonou. E ela ficou sabendo que ela já estava indo para outra loja detonada. Os outros funcionários, colaboradores já estavam sabendo. A ficha dela chegou antes, infelizmente, né? A ficha dela chegou. E ela me procurou. Olha o que está acontecendo comigo. Eu acabei de sair de uma filial, estou numa situação muito, muito complicada, e agora estou indo para a loja já, ou seja, o efeito primazia. É claro que eu não fiz contato com as pessoas dessa outra loja para saber como é que elas receberam, mas vocês não têm dúvida. Se a ficha chegou antes, com certeza, talvez não 100% dos colaboradores, mas uma boa parcela, ou até a grande maioria, teve o efeito primazia como o ponto principal. Tá? Então, como desfazer o efeito primazia? Esse é um grande problema. Então, a nossa aula já está acabando aqui, já estou caminhando para o final da aula, mas eu vou nas próximas aulas, e eu vou contar casos práticos de efeito primazia no empreendedorismo. Por exemplo, né? Quem é mais antigo lembra-se daquela frase, né? Aquele camarada é um pé de chinelo. Alguém sabe explicar essa expressão? Aquele camarada é um pé de chinelo? O que quer dizer isso? É um pé de chinelo. Ninguém conhece essa frase? Não, Não. conheço, mas a origem eu desconheço. Mas eu não sei se eu poderia contribuir com a questão inicial de como evitar, né, que essa situação de efeito primazia ocorra. Porque dependendo de quem foi o mensageiro, né, do perfil da pessoa, no exemplo aqui do Carlos, é, vamos supor, né, o Calazans falou do Carlos, só que tudo bem, a gente já se conhece. Mas vamos supor que o Calazans tivesse o costume de sempre falar que, ó, tal pessoa não é uma pessoa benquista, ou cuidado com ela. Eu já faria um filtro diante, pô, vindo de quem? Eu já sei como a importância que eu devo dar àquela informação. E aí eu teria uma atitude mais neutra na receptividade ali, no contato com o Carlos. E aí eu acredito que essa seria uma forma de evitar entrar nesse efeito primazia. E no caso em desfazer esse efeito, aí eu concordo com o Carlos que é o posicionamento dele ser o que é, né? Independente do que as pessoas acham ou o que as pessoas costumam dizer sobre ele, e permanecer sendo e provar, até sem ter essa intenção, que a pessoa veja que pelas atitudes dele, comportamento, ele não é nada daquilo que foi o efeito primazia na interpretação inicial. Ok. É por aí mesmo. Tá? Então, se você me conhece e sabe que eu sou um camarada desacreditado, então é bem provável que o nosso amigo Carlos não vai sofrer o efeito primazia. Mas, no nosso contexto geral, nem sempre é isso que acontece. Tá? É, Então, fala. eu queria também acrescentar um comentário. Muitas vezes você também tem situações onde não é nem a pessoa, mas é da onde ela vem. Ah, ela está vindo daquela empresa. Nossa, ixi, ele vai ser chefe da gente. Aquela empresa
é sanguinária. Então já vai vir com esse arquétipo, né? Nossa, se ele trabalhava numa empresa que é sanguinária e vai ser meu chefe, logo ele vai Isso, vir com tudo. isso é feito de primazia. Tá? E É, nós que somos da comunicação não podemos nos deixar. Você pode até ter uma referência, um ponto de partida, tá, pessoal? Pode ter um ponto de partida, mas não é o ponto de chegada, não pode ser a conclusão. Eu acompanhei um caso que foi interessantíssimo, interessantíssimo, que uma grande empresa aérea no Brasil quebrou, faliu, fechou. Era uma igreja, não, era uma fábrica, oh meu Deus, uma companhia aérea muito padrão. Os pilotos eram muito arrogantes, considerados os melhores pilotos do mundo. Eu conheci, inclusive, conheci a empresa por dentro. Quando a empresa faliu, quebrou, os pilotos foram admitidos por outras empresas. E um dia eu estava nessa outra empresa, com um piloto antigo dessa empresa, e quando chegou um piloto novo dessa arrogante empresa. Como ele foi recebido, gente? Eu estava lá, eu vi a recepção, foi uma coisa mais horrível da minha vida. Eu quero, lá vem aqueles arrogantes, não era um, né? É um grupo de pilotos que estavam sendo admitidos. Lá vem aqueles arrogantes, mas acabou. E eles foram pesadamente desprezados. E eu vi aquilo e eu me constrangi. Isso é efeito primazia. Então, o fato da empresa ter uma apresentação, uma imagem de arrogante, e os seus funcionários também, isso não quer dizer que todos os pilotos sejam arrogantes, que todos os funcionários sejam arrogantes. Tá? Então, eu vi isso, né, acontecer. Então, é um exemplo. No empreendedorismo, eu falei aí eu vou explicar nas próximas aulas, né, eu vou falar mais 3, 4 aulas sobre esse assunto. Então, eu vou falar sobre o pé de chinelo, o exemplo aqui, é gente pobre, gente talvez incapacitada. Tá? Então, eu me lembro quando era garoto, criança, na década de 70, então essa expressão era muito comum. Então, a gente ia para a escola, a gente ia lá de Quixute, ou Conga, década de 70. Aí o que acontecia? O mais pobre ia de chinelo. Então, as pessoas iam para a igreja no final de semana, os que podiam mais, iam de sapato, ainda mais eu morei na roça, então, os mais pobres iam de chinelo. Então, essa expressão pé de chinelo é uma expressão pejorativa para pessoa simples, ou para pessoa de pouco recurso, ou pessoa pobre, e assim por diante. E, às vezes, até o pessoal fazia essa relação com a moral. Tá? E aí eu vou explicar na semana que vem como é que a Havaianas, naquela época, década de 70, todo mundo usava Havaiana. Como é que a Havaiana quebrou o efeito primazia, que hoje ele é um produto praticamente de luxo, vou dizer assim. Como é que a Havaiana fez isso? E em quanto tempo ela fez isso? Então, para quebrar o efeito primazia, você tem vários fatores. 2 fatores são esses, o tempo e o como. Qual é a estratégia? Então, nós vamos na China. Quando a China chegou no Brasil, a China tinha o efeito primazia de péssimos produtos. Mas ela começa a vender carro de luxo no mundo todo. E a primeira impressão foi que os carros não seriam bons. E eu vou explicar para vocês como é que a China fez, então, para quebrar. Quando ela faz isso, quebrar o efeito primazia, tá? Na verdade, Carlos, Grécia e Vera, você tem que evitar ao máximo para que o efeito primazia seja contra você, tá? Você tem que evitar ao máximo. Então, você tem que se comunicar de tal maneira, tá? Você tem que se comunicar de tal maneira que a verdade sobre você seja verdade. Mas pode ser que outras pessoas desonestas criam esse efeito primazia. Então, como quebrar? É tempo, né? Então, na comunicação, a gente vai explicar aqui, na educação, né? Eu vou contar um caso muito interessante, que uma determinada escola fez um teste. E ela fez o seguinte teste: a turma A era excelente, e a turma B era regular para ruim. E foram contratados 2 professores, e eles inverteram. A turma A, que era excelente, eles falaram que era a turma ruim para o professor que não conhecia. Foi um teste feito nos Estados Unidos. E a turma B, que era ruim, eles falaram que era a melhor turma da escola, o professor que não conhecia. E qual foi o resultado, gente? Qual foi o resultado depois de um tempo? Vocês têm noção de qual foi o resultado? A turma A, que era excelente, caiu o resultado, caiu a produção, e a turma B
levantou as pontuações. Porque o professor que não conhecia tratou a turma A como ruim. E a turma B, o professor que não conhecia, tratou como bom. Então, houve uma inversão nos resultados. Isso é feito por primazia. Culpado, quem é o culpado aí, na realidade? Culpado é o professor. Então, eu que sou professor, nós não podemos, tá? Einstein não, Thomas Edison. O Thomas Edison, a mãe dele recebeu, não sei se vocês conhecem essa história verídica, a mãe dele recebeu um comunicado, né, do filho, da escola sobre o filho, a mãe dele. E o recado, ela não falou para o filho, mas ele falou, então, tudo bem, diante desse recado, dessa notícia da escola, eu vou dar aula para o meu filho. E tirou o filho da escola. E o filho se tornou um gênio, tá ok? Depois a mãe dele morre, e muito tempo depois, ele, vasculhando, limpando a casa da mãe, ele achou um bilhete, que era o bilhete que a mãe tinha recebido. E o bilhete era: teu filho não tem condições psicológicas, inteligência nenhuma. Por favor, tire da escola que ele não vai ser um ninguém. Tá? Só que a mãe dele não se deixou levar por essa avaliação. A mãe dele não deixou. Se ela se deixa levar pelo efeito primazia, tá? Ela ia matar o filho dela. E ela realmente deu aula para o filho dela. E ela fez com que o filho dela se tornasse um gênio. Então, na escola, como nós vimos aí, os professores erraram. Eu, como professor, nós temos um código de ética pessoal, personalíssimo, que é sempre acreditar nas pessoas, seja ela quem for, sempre acreditar. Então, esses dois professores, apesar que os dois professores foram vítimas do efeito primazia, só que o da turma B acabou se dando melhor, entendeu? Mas, na realidade, o da turma A que ele não se sucedeu, né? Então, na educação, eu vou contar vários outros casos. Na justiça, então, nem se fala, tá? Eu vou contar um caso em que eu fui perito de um caso em que o piloto foi acusado de ter roubado um helicóptero, tá? E eu fui perito, já entrei quase no final do processo, né? Então, olha só, quando a pessoa é indiciada, o delegado indicia, depois o promotor acusa, e oficialmente, legalmente, ele é tornado réu. Vou fazer uma pergunta para vocês: qual é a possibilidade dele se inocentar? É muito difícil, principalmente quando se trata de tribunal de júri, quando são pessoas leigas, povo do povo. Então, como é que você quebra? E aí eu tive um trabalho grande, eu sentei com o advogado, foi um trabalho, eu vou explicar isso aí. Então, na educação e na justiça. E hoje, né, na política, então, nem se fala. Então, eu sou candidato a vereador de uma determinada cidade e o Gledson também é candidato a vereador. Então, eu faço uma fofoca, espalha informações, tá? Aí o que eu queria falar para vocês é o seguinte: tem muito cuidado, porque a mídia faz isso, tá? Eu trabalho na mídia há mais de 10 anos, dentro da mídia, televisão, rádio e jornal, inclusive revista. Então, eu conheço muito, muito, muito bem os bastidores. Há muitas mídias aí honestas, honestíssimas, mas nem todos jornalistas são. Então, como é que você faz uma reportagem, uma matéria, degradando uma pessoa? Como que a pessoa vai recuperar? E dependendo da situação, não recupera mais. Eu vou contar um caso de um político aqui que ele não teve tempo hábil. A eleição seria num determinado domingo, e foi solta uma matéria para ele no sábado, na sexta-feira à noite. Ele não teve, ou já tinha acabado a campanha política, ele não teve tempo de resposta, não teve como se defender. E aí ele perdeu a eleição que estava ganha. Eu vi isso acontecer, tá? Então, isso aí é feito, tá? Eu estou contando na política. Então, repetindo aqui, eu estava conversando antes com um grupo de políticos e falando para eles: Calazans, eu tenho problema na oratória. Não, a oratória é um elemento muito, muito importante. Mas nós temos que entender que o efeito primazia, o que é o efeito primazia e como quebrar o efeito primazia. É possível quebrar o efeito primazia. Existe estratégia. Uma vez eu conheci um determinado caso que um juiz novinho, juiz substituto, foi no interior de uma determinada cidade no país, no Brasil,
e ele fez algumas considerações que não foram agradáveis diante do povo da cidadezinha pequena. E o povo se levantou contra ele e queria tirar o juiz da cidade, queria tirar o juiz. Tá? Então, o juiz chegou, já nos primeiros momentos, ele se apresentou de uma maneira equivocada. Não era um juiz, uma má pessoa, também não era uma pessoa arrogante, mas ele fez uma declaração, como todos nós falamos, e na declaração dele ele não foi muito bem e feliz. E a cidade pediu para tirar. Aí o Tribunal de Justiça contratou um especialista em comunicação, não fui eu, mas eu participei, eu vi lá o que é que eles fizeram para quebrar esse efeito de primazia que o povo da pequena cidade queria de fora. Então, esse juiz já chegou, tudo bem, ele precisava ter se comunicado melhor. Ele errou na comunicação, mas nada grave, mas esse pequeno erro fez com que a cidade, toda a população o conhecesse, né? E outra, às vezes ele fez um depoimento lá não muito agradável, tem pessoas que aumentam e aí a mídia vai embora. E hoje, com a mídia, Instagram, YouTube, principalmente se tratando de comentário, é muito complicado. Eu já vi pessoas perderem a carreira política, eu já vi, nós vamos comentar aqui, pessoas serem condenadas quando inocentes, depois, né, tem pessoas com 18 anos, né, depois de preso, que foi liberto. Então, por que isso aconteceu? Por causa da desgraça do efeito primazia. Tá? Então, a nossa amiga Ivera, ela é vendedora, né, de imóveis, corretora. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei, já vi, né, já presenciei empreendimentos que ele já sai queimado. Tá? Aquele empreendimento não presta, a localidade não é boa, ou seja, às vezes até na mídia. Como é que você quebra isso? Como você quebra isso? Aquela escola não é nada boa, não, aquela escola é ruim, tá? A escola é muito ruim, não presta, e às vezes presta. E aquele professor, então o professor, isso eu vi acontecer com um professor na faculdade. O primeiro dia de aula era um excelente, ele foi considerado depois um dos melhores professores do curso, o melhor professor do curso. Mas num determinado dia que ele assumiu uma turma, ele teve lá uma desavença com um dos alunos. E entre professor e aluno, os alunos não vão ficar com o professor, ficaram com o aluno, e já no começo os alunos fizeram um baixo-assinado para tirar o professor. O coordenador conseguiu conquistar ali a turma e falar, olha, houve um equívoco. E depois, realmente comprovou. A própria turma adorou o professor. Tá? Então, o efeito primazia. Tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado. Nós somos comunicadores. Precisamos fazer com que a primeira impressão seja a melhor possível. Mas não é o assunto aqui. O assunto é quando a pessoa se deixa levar para o efeito primazia. E nós, da comunicação, precisamos, tá? Não se deixar levar para o efeito primazia. Tá bom? Aqui é a nossa introdução e nas próximas aulas eu vou contar os nossos casos. Alguém quer fazer alguma consideração ou alguma pergunta? E vai ficar aqui também no YouTube, né? Vocês que não estão assistindo ao vivo, também eu gostaria que fizessem algumas considerações e algumas perguntas para que eu possa responder. Está com vocês aí alguma pergunta, Carlos, Gredson ou Vera? Não tenho nenhuma pergunta, não. Tá de boa. Ok, então. Para mim, só ficou bem claro e o objetivo. Eu suspeitava que era primazia, mas é aquela, na dúvida, eu resolvi não arriscar. Arriscar. Mas é muito importante que isso acontece no dia a dia de todos, né? Principalmente em quem está preocupado aí com a comunicação, que só torna-se até fundamental porque acaba encurtando os caminhos, né? E o efeito de primazia, se tratando de empresa, escola, o problema é que você tem que combater o mais rápido possível, porque custa milhões, tá? Uma empresa, uma empresa ser degradada, milhões para recuperar a imagem dela, tá? E eu conversei com o diretor de uma grande empresa no Brasil, eles fizeram uma pesquisa, né? E a pesquisa é o seguinte: se você é bom no que você faz, então se o Gladys é bom no que ele faz,
no boca a boca, a tendência é de uma pessoa, você dá uma palestra, uma aula que é muito boa, excelente, a tendência é que uma pessoa vai falar sobre você, tá? Essa é a tendência, é 1 para 1. Agora, se a tua palestra, tua aula for ruim, 11 vão falar mal de você. Então, se for boa, excelente, uma pessoa vai falar. Essa é a tendência. Agora, se for ruim, a proporção é de 11. Isso é uma pesquisa, tá? Então, por isso que a gente tem que evitar o efeito primazia. Tá? Quando você vai dar uma palestra, um debate, eu que preparo, já tive a oportunidade de preparar pessoas para palestra, debate, você tem que caprichar na primeira, evitar o efeito primazia. Mas se você cair no efeito primazia, você vai ter problemas, vários problemas para recuperar a sua imagem. Vera, quer falar alguma coisa? Não, eu só ia comentar que, como eu trabalho nessa área comercial, eu, para atuar, não posso de jeito nenhum usar desse efeito para os meus clientes, nenhum. Eu recebo todo tipo de cliente, todos os tipos de perfis, né? E eu não posso fazer esse julgamento de jeito nenhum. Mas eles com certeza podem ter esse julgamento a meu respeito, e isso para mim interessa muito saber como mudar, né, esse cenário, esse efeito primazia. Era Com, esse meu cer- comentário. com certeza, são duas coisas, né? Eu estou falando de efeito primazia, principalmente quando há uma contrariedade, tá? Então, a pessoa é muito gente boa e ela sofreu o efeito. Na política, isso aí na política, tá, pessoal? É a arma, tá? É a arma dos políticos, tá? Eu fui assessor político durante mais de 20 anos, é a arma dos políticos desonestos, tá? É a arma deles. Então, na política, isso aí é triste, tá? O efeito primazia. Então, na política, eu conheço várias áreas, já trabalhei em escritório de advocacia, em muitas outras áreas, mas eu não conheço o efeito primazia negativo, como ele é usado como uma arma, tá? Para você desfazer é complicado. Gasta-se muito, muito, muito dinheiro, tá bom? Lembrando que eu peço para vocês aí, caso queiram, ter os nossos contatos para vocês conhecerem o nosso curso, tá? O nosso Zap, tá? O nosso e-mail. E essa semana, uma semana que vem, eu estou aprontando um outro site, tá? Muito, muito legal esse nosso site. Já está praticamente pronto, tá? E lá no site vocês terão acesso a muitas informações sobre os nossos cursos, tá bom? Lembrando que no nosso YouTube nós temos aí também várias videoaulas e muitas coisas sobre comunicação em geral, tá bom? Leia para nós, Carlos. Sua atitude define sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Muito bom. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo, ok? Então, Gladson, muito obrigado pela atenção. A nossa aula hoje foi rápida, tá? É o objetivo que seja rápido mesmo, tá? E a gente vai dar talvez mais 3 ou 4 aulas sobre esse assunto, explicando os casos, principalmente vocês vão gostar da justiça, tá? Eu fiz um curso de psicanálise, né, e psicologia, e também um curso de psicologia forense, outro curso. Psicologia forense tem trabalhado muito com crimes. E vou contar cada caso interessante na justiça e na política. Claro que o efeito primazia não acontece só nessas áreas, não, tá, pessoal? Eu estou dando aqui como exemplo. Isso acontece na vizinhança, né? Abrir uma pizzaria do lado da sua casa. Vai ser um barulho, vai ser não sei o quê, e aquilo lá. E o vizinho que mudou aí é barulhento. Então, isso aí acontece em todas as áreas, tá? Então, eu vou, de uma forma aí mais ampla, nas próximas aulas, de uma forma bem rápida, 20 a 30 minutos, trabalhar com o efeito primazia, mostrando os casos, os exemplos e como evitar isso aí. Então, eu quero agradecer, lembrando, 3 Cs, tá? Quando eu colocar no YouTube. Curta, comente e compartilhe. Para mim, sim, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom. Obrigada.